Alô, pessoal. Olá, boa noite a todos. Professor Ives aqui. Fala, querida. Olá. Boa noite. Seja Olá, muito bem-vindo, Marina. tudo bem, Ives? Tudo bem, Tudo Rodrigo? certo? Marina, tudo bom, Coisa querida? boa. Estamos tá em boa companhia aqui. Opa. Vou pedir a gentileza que vocês se apresentem rapidamente para quem não conhece ainda, conhecer vocês. Damas primeiro, por favor. Bom, para quem não me conhece ainda, Marina Helena. Hoje eu sou a primeira suplente a deputada federal aqui pelo estado de São Paulo, pelo Partido Novo. Fiz a minha carreira, sou economista, então boa parte da minha carreira foi no setor privado, né? No mercado financeiro eu trabalhei durante 14 anos, tive aí a sorte de estudar mais de uma dezena de países e ver o que funciona e o que não funciona, né? E o sucesso da liberdade em todos eles. Fui também diretora de desestatização no Ministério da Economia, acho que foi o meu primeiro caminho aí para o setor público. E depois disso eu entrei para a política e fui candidata a deputada federal. Fui também CEO do Instituto Milênio, assim como o Mises, acho que é um instituto que também defende ideias liberais. E dirigente também do Partido Novo, ajudando tanto na parte de comunicação como atrair novas lideranças. Um pouquinho de mim. Muito bem, muito obrigado. Rodrigo, conta um pouquinho aí da sua trajetória. Eu sou o Rodrigo Marinho, sou conselheiro do Instituto Mises Brasil. Estou já há muitos anos no Instituto, trabalhando em prol da liberdade. Tive a honra, sou advogado, sou professor de direito já há muito tempo, há algumas décadas já nessa brincadeira. Fui diretor legislativo da bancada do Novo na Câmara dos Deputados. Em 2019, eu fundei a liderança do Novo, né? Contratei praticamente o time todo lá na liderança, desde o chefe de gabinete até os últimos nomes para chegar na estruturação de liderança, cujo primeiro líder foi o Marcel Van Hatten. Fui sócio da PwR Gestão, sou sócio da LVM Editora, que é a editora de livros hoje a mais importante de livros liberais conservadores do país. Tem vários E instantes. aqui é boa. E é boa. E atualmente sou diretor executivo do Instituto Livre Mercado, né? Eu sou CEO do Instituto Livre Mercado, que fica fica o secretário executivo da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, que hoje é formada por 187 deputados e 26 senadores, cujo presidente é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Então essa é hoje o meu trabalho, né? Hoje o que eu vivo, eu trabalho para crescer essa função aqui em Brasília e conheci a Marina quando ela era diretora de desestatização. Enquanto eu era diretora legislativa, ela era diretora de desestatização aqui em Brasília em 2019. Tá certo. Os dois aqui Muito bem. são a liberdade, né? Pronto, Mas pagamos a função, né? Pagamos o pedágio de função, né? Para Pois fazer é. a nosso pedágio. Pois é. Polivalência, né? Polivalência em defesa da liberdade. Vocês querem começar fazendo alguma exposição inicial a respeito desse tema que a gente vai tratar hoje, de se o Brasil ainda é uma democracia, se essa democracia existe, mas está ameaçada, ou a gente já pode, eu já posso começar a trazer perguntas e problemas aqui para vocês? Se você permitir, eu queria fazer só um comentário breve, prometo ser breve, porque eu acho que o melhor é a troca de ideias, né? Então, se for possível. Então, pode? Posso começar? Claro. Por favor, Adorei por favor. o tema, viu, Ives? Eu acho que essa é uma coisa que tem tirado meu sono, né? E que reforça a minha decisão de continuar, de fato, lutando por um Brasil mais livre. Se a gente estivesse numa democracia plena, talvez eu estivesse em busca de outras coisas, né? Tivesse como cidadã, sem dúvida, preocupações com o meu país, mas não sei se eu estaria hoje na política. Então, eu entrei na política porque eu vejo que a gente está vivendo momentos muito preocupantes em relação à democracia. E hoje, se a gente
olha, eu não gosto muito de falar só de índices, porque a gente sabe que tudo isso tem problemas. Mas hoje o Brasil, quando a gente olha o índice de democracia, a gente não é uma democracia plena, né? A gente já é uma democracia imperfeita e a gente vem perdendo posições. Hoje a gente está mais próxima, né, do andar de baixo do que de uma democracia plena. Então, e aí, quando a gente faz as definições de democracia, tem algumas delas, mas eu vejo que você precisa ter um jogo de freios e contrapesos, de instituições, ou seja, de um governo em que você acredita que as decisões são tomadas da melhor maneira possível, um judiciário forte, que você acredita que seja realmente imparcial e onde a lei, né, deve ser igual para todos, todos devem rezar na mesma cartilha. Às vezes a cartilha é ruim, mas é melhor ter uma cartilha ruim que é de fato cumprida do que uma terra sem lei, em que a lei muda de acordo com quem está sendo submetido a ele, que eu acho que é o nosso maior problema hoje, sem dúvida nenhuma, é o judiciário e a segurança jurídica, e também uma mídia que seja imparcial. Então, que você consiga ter, sempre vai ter, né, uma disputa ali pelo poder, mas você precisa ter atores que tratem. Normalmente, se você tem alguém no poder, está todo mundo voltado ali para ver os problemas. Isso é natural. Mas você precisa ter esse jogo de uma mídia imparcial que esteja fiscalizando, sim, as autoridades e dando voz para a população, ajudando a população a fiscalizar essas autoridades. E é claro que nos 3 pontos a gente falha muito. Então, durante a minha carreira no sistema financeiro, eu acabei conhecendo o trabalho de um dos grandes gestores, eu acho, hoje do mundo, que se não o maior, mas com certeza é entre os maiores, né, que é o Ray Dalio. E ele publicou agora, muito recentemente, exatamente uma peça em que ele fala que ele vê, aí ele está falando dos Estados Unidos, mas eu acho que não poderia ser mais real, né, aqui para a gente, a questão de você ter algum tipo de guerra civil e você ter algum tipo de disrupção do sistema democrático. E aí ele coloca exatamente isso, a pergunta que ele faz, eu vou encerrar aqui com essas perguntas que eu faria para vocês. Se vocês acreditam que a gente, de fato, tem governos que tomam decisões pensando no bem-estar da maioria das pessoas, quer dizer, não da maioria, mas que coloca custos e benefícios, né, da nossa sociedade no curto e no longo prazo, que faz isso de alguma maneira, tenta ser imparcial nesse sentido. Se vocês acreditam que a nossa mídia é realmente imparcial, né, e ajuda nessa questão da defesa da democracia, e se o nosso sistema judiciário é imparcial e age, de fato, para garantir as liberdades tão caras a uma democracia. Então, termino aqui com essas 3 perguntas. Eu passo todas elas. Hoje eu estou na confortável situação de dizer, Rodrigo, eu passo tudo para você. Todas essas perguntas super fáceis, ó, se vira aí, cara. Resolve aí. Né? Deixa eu começar com o Tocqueville, né? Eu vou começar com o livrinho que eu estou olhando para ele aqui, chamado Democracia na América. Exatamente, que trata um tema tão interessante. Alex Tocqueville, um gigante liberal, né? Os franceses, quando são liberais, são gigantes, né? Bastiat, Tocqueville, entre outros, Montesquieu. E o Tocqueville ele vai falar de democracia liberal. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de ver a palavra democracia dissociada da palavra liberal, né? Porque democracia por si só é ditadura da maioria, né? Ou seja, a maioria decide e se submete àquilo que a maioria decidiu. Isso não é a democracia liberal que o mundo ocidental abraçou, ou que ele defende, ou seja, a defesa do mais frágil, do indivíduo, da contraposição, da minoria, de ela não ser esmagada por uma minoria. Então, essa é a primeira coisa e mais importante, para mim, é a mais importante dessa live, sendo muito claro. Né? A democracia que o Ocidente abraça no mundo de hoje, a democracia que nós defendemos é a democracia liberal, sendo claro, certo? Porque a democracia, né, como diria Hans Hermann Hoppe, a democracia é o Deus que falhou nesse sentido. Se a gente buscar essa democracia nesse sentido da ditadura da maioria, eu posso fazer aqui um voto de 3, né? O Benjamin Franklin tem essa frase que é brilhante: quando tem dois lobos e uma ovelha, né, os 2 lobos vão votar para matar a ovelha, né? Não tem jeito. Que é exatamente a democracia, a ditadura da maioria. E o que o Tocqueville trata tão bem no Democracia na América, explicando a divergência entre um e outro.
O primeiro ponto é, se você vê as instituições por nome, a gente tem hoje o judiciário, a gente tem o legislativo, a gente tem o executivo, a gente tem uma divisão de poderes acontecendo. Mas se você voltar um pouco, nós temos uma disrupção ruim, né, em um juiz que está saindo da casinha dele, que exatamente é o senhor Alexandre de Moraes, sendo nominal com ele, que está fazendo um inquérito infinito, que serve para tudo, e esse inquérito ele é muito perigoso para a nação. Né? A gente pode entrar nesse tema. Então, o judiciário não é imparcial. Ele não é imparcial que, a tal ponto, várias censuras foram feitas só para um lado. Só agora, depois de uma petição que eu fiz pelo Partido Novo ter sido feita, que foi aceitada a representação contra o G. Dias, enquanto o governador de Brasília, do Distrito Federal e o secretário de Segurança Pública, um foi afastado e o outro foi preso. E só agora o general que estava dando aguinha para os manifestantes, em que, lembro, né, em política não tem coincidência, tem consequência, em que o maior beneficiado daquela invasão nos prédios eram, sem dúvida, Lula e Alexandre de Moraes, um, porque tirava as pessoas da rua, o segundo, porque ele ganhava a narrativa do golpe, o que não tem qualquer lógica e sentido. O Brasil é um país de golpes e aquele ali não tem nada de característica de golpe. Na verdade, para mim, no mínimo, foi direcionado, para falar o mínimo, certo? E sendo claro, as pessoas cometeram crime, tá? Houve quem invadiu, cometeu crime, ponto, certo? O ponto é, quem ganha com isso, né? Politicamente, quem é o beneficiário dessa situação? Então aqui é o judiciário. Eu vou entrar que deveria ser limitado e colocado no cheques e balanças pela nossa regra, pelo nosso livro, como a Marina Helena tão bem disse, que eu acho que ele é muito ruim, mas é melhor com ele do que sem ele, certo? Ele diz que o Senado vai ter esse poder de segurar, né, de equilibrar, de limitar o poder judiciário, no caso específico, o Supremo Tribunal Federal, que tem por obrigação cumprir a Constituição, defender a Constituição. Ele não está acima dela, ele está abaixo dela. Quando, por exemplo, os ministros vêm agora e dizem que podem julgar conforme pessoas que suas esposas, irmãos, filhos podem trabalhar junto ao Supremo Tribunal Federal, isso fere o princípio da moralidade. Isso fere uma regra de processo, em que eles estão alterando a regra em benefício próprio. Por si só, isso é inconstitucional. Certo? Ainda que não houvesse a regra do Código de Processo Civil, Ives, por si só, isso era inconstitucional. Só que o Legislativo ele não está fazendo só isso. Agora, na Câmara de Deputados, uma horrível reforma tributária, péssima reforma tributária para o país, eles ainda criaram um conselho. Olha a loucura. Eles criaram um conselho, certo? Que vai ser para todo o país, que ninguém sabe quem vai fazer parte, ninguém sabe quais são as pessoas, e você imagina, né? Como todos os conselhos feitos pelo Estado, o beneficiário, em geral, é o próprio Executivo, né? O governador aqui do Goiás, o Ronaldo Caiado, disse, qual é o Executivo que não consegue colocar a maioria no Conselho? Né? E ele dizendo sobre os conselhos estaduais, qual o prefeito e qual o presidente. Que é exatamente o que acontece no CONASUS, que é o que acontece nos conselhos de saúde, que é onde o PT manobra. E manobrou durante todo o governo Bolsonaro, sendo muito claro. E esse conselho não só arrecada, como ele distribui. Olha a loucura. Ó. Ele não só arrecada, como distribui. Ou seja, o próprio Congresso está criando um poder paralelo. É uma loucura, né? Por si só. Um poder paralelo que tira poder do Congresso. Pois é. Não é um negócio poder para o Conselho, né? Mas ele não tira é. poder do Estado, né? Ele tira poder do Congresso, mas dá poder para o Estado. Então, assim, sem pois é, o executivo. Não vou entrar na reforma, vou ficar só nesse tema, certo? Sobre conselho, para dizer assim, ó, essa democracia é perigosa, nós estamos abrindo mão desse poder que não é constituído, não é eleito, não é dado a ele. Eu elejo prefeito e governador, para aspas, aqui, imposto é roubo, por mim, claramente, mas eu elejo pelo menos alguém para concordar com esse roubo, certo? Para concordar que vai ser tirado à força o dinheiro que me pertence. Pelo menos eu elejo alguém, né? Pelo menos tem essa função. O conselho não é eleito. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho executivo e legislativo. E eu tenho um executivo, por exemplo, que nega hoje as câmaras, determinação da Comissão Parlamentar de Inquérito, só foi enviado 2 câmaras para avaliação, em que se sabe, em Brasília, todo mundo sabe que a Força de Segurança Nacional estava embaixo daquele prédio do Ministério da Justiça, ou seja, não cumpriu a função dela. Você vê um ministro da Justiça ameaçando as plataformas sociais.
Ou seja, apesar da gente ter... Eu vou usar a expressão do Hayek, né? Apesar de manter os nomes aqui na Alemanha, né, que mantém os nomes, mantém as características, eu tenho executivo, tenho legislativo, judiciário, parece que é só no nome. Porque hoje, toda e qualquer pessoa tem muito medo de fazer qualquer crítica. No Mises mesmo, nós apagamos um artigo que em outros tempos a gente teria mantido com absoluta certeza sobre uma crítica à Suprema Corte americana. Não era nem a crítica à Suprema Corte brasileira, americana. Né? Assim, que era essa pergunta, era quem precisa de uma Suprema Corte? Questionando alguns pontos sobre a Suprema Corte americana. E trazendo para cá, ainda há um detalhe que o Brasil é uma jabuticaba, o Brasil tem controle difuso e concentrado na mesma órgão, ou seja, nós somos uma corte recursal e uma corte constitucional. Isso dá um poder absoluto ao Supremo, Ives e Marinos, ou seja, todo e qualquer processo criminal hoje, do Joãozinho, da esquina, ele vai terminar no Supremo Tribunal Federal. Todos eles. Olha a complexidade e o tamanho que 11 ministros têm de poder. Agora, hoje, o Supremo está começando a rediscutir, falou isso hoje, se a competência para julgar alguém que tem foro privilegiado permanece lá após o julgamento. Que coincidência, né? Quem é o prejudicado com isso? Assim, pessoal, nós estamos... É muito sério. Então, assim, apesar de nós termos no nome algo que parece ter instituições, parece ter órgãos funcionando, todos eles estão absolutamente disfuncionais. Concordo com você, Rodrigo. Você tocou assim, acho que tem 2 pontos aí que eu acho bem interessantes. Primeiro, em relação ao judiciário, esse é um ponto fundamental, né? Se a gente acredita que, no final das contas, a gente precisa ter um freio e contrapeso em relação no caso, ao governo, é muito estranho que a Corte, né, que a Suprema Corte, seja responsável por tudo, inclusive por julgar a questão de foro privilegiado. Isso tinha que ser algo completamente apartado. Você tem que ter ali, de alguma maneira, pessoas que são separadas, que vão fazer o julgamento. Outra coisa, o recorde de foro privilegiado que a gente tem no Brasil. Então, acaba que a lei não é igual para todos, né? O que a gente tem hoje são muitas pessoas, e principalmente aquela que ocupa os principais cargos do governo, que tem um prêmio de ser julgado por algumas pessoas específicas que são indicadas por elas. E a gente vê o ciclo vicioso que a gente está vendo hoje no Brasil, né? Que o que o Congresso aprova? Aprova que o presidente indica e o Congresso aprova aqueles nomes que sabem que vão ser mais, talvez, muito mais coniventes com muitas coisas que são feitas. Então, assim, precisa ter uma diferenciação e acabar com essa bagunça que a gente tem aqui da questão do foro privilegiado da maneira como a gente tem no Brasil. Acho que isso é fundamental. Em segundo lugar, só um outro ponto que você trouxe, você começou, e eu queria também explorar um pouco mais, é a questão da liberdade de expressão. De fato, o que tem acontecido no Brasil recentemente tem colocado limites claros na liberdade de expressão. Eles já são sentidos. Saiu uma pesquisa agora há pouco que mostrou que 44,6% dos brasileiros sentem medo de se expressar livremente e de sofrerem algum tipo de punição das autoridades. Ou seja, já é verdade. A gente já tem isso no nosso país. A gente não está falando que é 1, 2 ou 3. A gente está falando que 44,6. E eu nem sei se dos outros eles já falam, eles já fiscalizam. Então, assim, se a gente pensar que as pessoas que são politizadas, que fazem esse tipo de crítica, né, já são uma margem menor da sociedade, não é 100% da sociedade que é assim, é um número espantosíssimo, sabe? Não é possível. Quase 100 milhões de brasileiros, né? É muita gente. Isso, são pessoas que estão... E aí você, das pessoas pesquisadas, né? Então, óbvio que tem idade, então é quem entra na... Mas é uma coisa que é uma loucura. Então, assim, não tem como a gente achar que um país como esse a gente está vivendo liberdade de expressão plena. E por que a gente não está? Exatamente por conta de todas essas medidas. Então, a gente viu uma ministra da Suprema Corte dizendo que censura prévia é proibida pela Constituição. Mas tudo bem. Naquele momento, precisa se defender a democracia. Né? No mesmo julgamento ela diz isso. Ela, no mesmíssimo... É um absurdo, mas eu vou permitir.
É inconstitucional. Inconstitucional. Mas eu vou aceitar. É inconstitucional. Mas a gente... Então, o que eu vejo só para encerrar assim, esse ponto, é que o que a gente... É uma loucura, porque a gente vê absurdos e barbaridades serem cometidas, em teoria, para defender a democracia. Mas, gente, o que é a democracia, senão o que você falou? O sistema que a gente conheceu de defender as liberdades individuais. Esse é o grande ponto. A democracia foi um sistema de pesos e contrapesos que a gente, até hoje, todos que a gente experimentou, é aquele capaz de proteger os indivíduos, as minorias, porque é isso. Você não... Qual que é a grande preocupação dos freios e contrapesos, né, das democracias, e sempre foi assim, e assim veio dos Founding Fathers, em todos os lugares, a grande preocupação. Como que eu me protejo para a gente não ter uma ditadura da maioria? Como que eu garanto os direitos individuais? E aí o judiciário tem esse papel tão fundamental, porque o governo eleito de plantão, que é um governo de maioria, né, ele é fiscalizado. Ele tem a certeza de que ele não vai usar esse poder da força, esse poder muito maior, para acabar, né, para romper liberdades individuais que são tão importantes como direito à propriedade, direito à vida, direito à liberdade de expressão, né? Então, o judiciário, ele veio exatamente com essa isenção para tomar conta das minorias, dos indivíduos, né? E aí, como é que, em nome de uma democracia, você desrespeita regras tão básicas? Então, eu tenho muito esse receio. Eu vejo que, por defender algo, a democracia, ela não é o fim. Isso é importante. Ela é o meio de defender as liberdades. Ela não é o fim, ela é o meio. O Gustavo Maltas, quando ele fala de liberdade de expressão, ele usa uma analogia que eu acho incrível, assim, né? Ele fala, pô, você tem um paciente que precisa tomar uma injeção, né? Senão ele vai morrer. Só que ele começa a convulsionar. Ele começa a convulsionar e aí o enfermeiro não está conseguindo aplicar a injeção, não consegue aplicar a injeção, não consegue aplicar a injeção, ele vai lá e mata o paciente. É meio isso, entendeu? A democracia, ela não é o fim, gente. Ela é o meio. Não faz nenhum sentido você matar o paciente dizendo que você está defendendo a vida dele, né? Ela é o caminho para a defesa das liberdades. Então, você não pode matar liberdades individuais em nome de aplicar uma vacina, né? Em nome de aplicar um meio que você tem para garantir aquela vida. Não faz nenhum sentido. Então, a gente está vivendo nesse mundo maluco. Mas aí que tá, será que isso não é de propósito? Eu trago duas perguntas para vocês. A primeira, que é muito comum da gente fazer, de a gente receber, é que eles dizem, ok, eu já enxergo esse diagnóstico que vocês veem de ameaça à democracia ou eventualmente até de que a gente já não está mais numa democracia. Mas eles sempre perguntam, e como que foi que nós chegamos nisso? Como que nós deixamos a coisa chegar nesse ponto? Como que nós permitimos que o judiciário, que deveria ser a última linha de defesa da democracia, ou como a gente prefere em ciência política, justamente para não falar de ditadura da maioria, o Estado democrático de direito, que aí, como o Rodrigo bem lembrou, isso é diretamente saído da teoria liberal, é diretamente mérito do liberalismo. Como que a gente chegou nesse ponto? E que aí talvez também indique como que a gente faz para sair dessa situação. Quer dizer, foi do dia para a noite que o Alexandre de Moraes começou a dar essas decisões? Ou não, isso é uma coisa que veio sendo construída e a gente foi aceitando, e o Congresso, cadê o Congresso? Né? Justamente como a Marina falou, pô, freios e contrapesos. Até teve o Cândido perguntou, pô, mas não é possível fazer impeachment do ministro do Supremo? Cadê o Congresso? Por que a coisa não está funcionando? Por que nós estamos caindo nisso? Né? Por que a coisa está descambando tão rápido e descambando de maneira tão agressiva? Qual caminho, qual desvio errado que nós pegamos para chegar nesse ponto e está piorando? E a gente vê que está piorando. O que vocês acham? Primeiro, falar um pouco sobre foro privilegiado, né? O prerrogativa de foro que a Marina trouxe. Prerrogativa de foro, em tese, não é uma coisa boa, não, tá? Só para deixar claro. Em tese, é uma coisa muito ruim. Você, em geral,
principalmente deputados federais, senadores, ministros, presidentes, que escolhem ser isso, tá? É uma decisão, ninguém é obrigado a ser deputado federal, ninguém é obrigado a ser senador, ninguém é obrigado a ser ministro de Estado. É uma decisão de cada um deles, o presidente. Essas pessoas são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, em única e última instância. Ou seja, não cabe recurso. Que é uma característica, a ideia do duplo grau de jurisdição, de você ter a possibilidade de recorrer a outra instância, é uma das bases liberais também, certo? Ou seja, a previsão de que alguém não é perfeito e que alguém pode julgar melhor determinado ponto. Aquilo poderá ser revisado por uma corte maior. E quando você faz isso, que é um problema, nós estamos tendo um efeito inverso agora, Marina. Pessoas que não têm foro privilegiado, pessoas que não têm prerrogativa de foro, estão sendo alçadas, mesmo sem nunca terem escolhido serem senadores, deputados, ministros de Estado, presidentes, vice-presidentes, estão sendo alçados ao Supremo Tribunal Federal numa decisão escatológica, certo? Do senhor Alexandre de Moraes. É escatológica. Assim como hoje nós temos um ex-presidente que não tem mais foro, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em que a ministra Carmen Lúcia, que tinha grande parte dos processos do senhor Jair Bolsonaro, determinou a volta deles todos para a primeira instância. Só que o senhor Alexandre de Moraes não, porque ele tem uma Constituição que é só dele. Só ele tem a Constituição. E tem uma coisa muito séria, né? O Bashar é muito feliz nisso, né? Que ele fala assim, cuidado com quem quer lhe salvar. Cuidado com quem quer lhe salvar. Pode ser que ele acabe lhe matando, certo? Os salvadores da pátria, muitas vezes, eles não querem salvar ninguém. Eles querem governar as pessoas. Eles querem controlar as pessoas. Mas, Júdice, eu estava lá quando eu estava dentro da Câmara dos Deputados na inflexão, no momento de virada disso, em 2019 para 2020. Do Daniel Silveira, para ser exato. Mas o inquérito começa com um amigo do meu pai, que era relacionado ao senhor ministro Dias Toffoli, e, por sua vez, ele cria um inquérito de ofício, fazendo interpretação escatológica, para não usar um termo mais forte, contra o inquérito. Proíbe uma publicação, né? Oi? Que tinha denúncia contra ele. Proíbe Mas uma publicação, porque ele abre por portaria o inquérito baseado no entendimento do regimento do Supremo Tribunal Federal, que praticamente coloca o seguinte: qualquer ataque a qualquer ministro, a competência é do Supremo. Isso é uma loucura, certo? Loucura. E aí, não só faz isso, como, e se ele, por exemplo, quisesse censurar a revista, né, ou quisesse impedir a publicação, ele deveria ter ajuizado, Toffoli, deveria ter ajuizado uma ação em primeira instância. Mas não, ele é ministro do Supremo. Ele pode tudo. Ele é o presidente. Aí ele abre o inquérito, não só abre o inquérito sem pedido do Ministério Público, como nomeia de ofício, ou seja, sem sorteio, o seu amigo Alexandre de Moraes, que passa a ser o todo-poderoso do Supremo Tribunal Federal. E esse todo-poderoso censura previamente, o que é absolutamente inconstitucional, a revista Oeste, a revista Cruzoé, que era a revista do... E é muito engraçado que alguns ex-liberais, né, que nunca foram liberais, tipo João Amoedo, para falar mal aqui de cara, elogiou criticou muito à época essa censura, porque era absurdo. Tempos depois, o mesmo inquérito começou a pegar os bolsonaristas. Pegou Oswaldo Eustáquio, pegou Alan dos Santos e pegou um deputado federal que tinha feito uma live num domingo, e na terça, criticando o Supremo Tribunal Federal, e na terça-feira ele foi preso. Rodrigo Quintana passou 48 horas falando, né? Porque, enfim, né, para ser preso tem que ser preso em flagrante. Né? Ele tem que estar ser preso em flagrante delito. Esse é um dos requisitos. Não, é claro que ele não passou 48 horas em live. Mas o Supremo julgou que aquele caso específico era crime continuado. Mas, Rodrigo, a jurisprudência do Supremo é toda contrária a isso. Sabe aqueles rifles que tem lá no Rio de Janeiro, que filmam, então, normalmente? Muita gente tentou prender aquelas pessoas, o Supremo disse que era inconstitucional, porque não havia crime continuado naquela situação. Eram fatos diversos. E, por sua vez, o Supremo disse, não é crime continuado, porque é contra mim, né? Então é crime continuado. E não só crime continuado, como ele é inafiançável. Mas isso aqui é afiançável, porque para eu prender um deputado federal que tem imunidade, ou seja, ele não pode ser preso pela sua opinião, ele não comete injúria, calúnia, difamação, porque ele é imune, certo? Contra crimes de opinião.
o Supremo, para prendê-lo, se fosse o caso, tinha que ser em flagrante e crime inafiançável. Paralelo, sabe quem falou mal de urnas eletrônicas? Outro motivo que muita gente foi presa, né, para isso. Inclusive, o ministro da Justiça. Todos eles, né? O senhor Flávio Dino. Tá lá, o vídeo dele está à disposição. Até hoje você acha, tá? Ele falando mal das urnas. Pô, por que é crime continuado e aqui não? Só para eu entender esse ponto. E aí foi levado ao Supremo, à Câmara dos Deputados, que era a casa do senhor Daniel Silveira, se ele deveria ou não ser preso. Nesse dia começam os arbítrios. Já vinha para trás, mas eram muito localizados, mas nesse dia começa o absoluto arbítrio, porque nessa hora ficou claro que o Congresso não reagiria, que o Congresso seria cúmplice, porque é cúmplice desses absurdos que acontecem até hoje. E aí o senhor Daniel Silveira foi deferir a prisão. E era muito engraçado, eu era o diretor legislativo da bancada, eu ficava olhando aquilo, vocês não estão entendendo que o próximo são vocês? Tipo assim, vocês são o próximo. Tá? Porque se ele está fazendo... Depende, né, Rodrigo, de que lado está. Mas teve lado. O mesmo Centrão, que muitos estão sendo perseguidos agora, também está tendo problema agora. Parte de alguns deputados que até ficaram mais bolsonaristas. Mas, sim, depende de que lado está. Concordo contigo. E aí começou os arbítrios a partir disso. Porque a partir disso ficou confortável para o ministro determinar uma prisão que passou 9 meses. Um deputado federal, com milhares de votos, passou 9 meses preso. Preso em regime fechado. De um inquérito sem data, desde 19 aberto. E sem ser julgado. Passou 9 meses preso. Depois esse cara passou 9... Ele foi condenado a 9 anos. Mais do que qualquer... Eu vou falar só desse caso, mas tem vários outros arbítrios. 9 anos condenado. Mais do que o mensalão. Com um detalhe. Ele foi indultado, cumprindo todos os requisitos determinados pelo próprio Supremo. Né? Porque ele foi pelo indulto individual, que é a graça. Mas ele foi indultado, então ele sofreu a graça. Ele recebeu a graça. E qualquer estudante de direito, você sabe disso, aprende que indulto, lá no terceiro semestre da faculdade, que indulto é algo prerrogativo do presidente que não pode ser questionado por nenhum outro poder. Olha, e o próprio Supremo tinha entendimento pacífico disso. Pacífico. Pois é. Nesse caso concreto. É absolutamente temerário. E o Congresso não fez nada. O Senado não fez nada. Fique claro, eu tinha já em 2022 e tenho em 2026 o único requisito para votar em senador. Impeachment do senhor Alexandre de Moraes. O único requisito para ir. Eu diria, Rodrigo, que é mais grave que o Congresso tem feito. Porque, assim, ele não fez nada em nenhum desses casos. E não só isso. Ele tem aceito coações. Ele tem aceito um STF que tem legislado. Então, o STF passou por cima de decisões relativas à reforma trabalhista, por exemplo, né? Há outras várias decisões que foram tomadas pelo Congresso. Então, e o Congresso está ouvindo calado. E mais, ele está também sofrendo ameaças. Ou vocês fazem uma lei para regular a liberdade de expressão, né? Pois ou nós mas eles decidiram que, por exemplo, você não pode, né, retirar as pessoas drogadas das ruas. Estão decidindo qual que é o porte de droga permitindo que não é crime no Brasil. Ou seja, estão decidindo sobre o aborto e várias outras questões que, independente do que a gente pense, seriam atribuições do Congresso legislar. Por quê? Porque ali é a casa em que você tem representantes da sociedade e, nesses casos, sim, você precisa deliberar, você precisa desses representantes que vão entrar ali, vão entrar em conflito e, no final, vão tomar uma decisão. Não pode vir essa decisão de um poder que não foi eleito, que não tem essa legitimidade para tratar desses assuntos. Então, o Congresso, ele assiste calado, sem fazer nada, tudo isso, muitas vezes até aplaude, né? Então, a gente está vendo um avanço e eu vejo que é exatamente assim, não existe vácuo de poder. Então, cada vez, como já aconteceu, que o Congresso não se impõe, o Judiciário avança mais. A gente vê isso
dia após dia. A gente está vendo agora na questão dos inquéritos, né, como foi feitas as prisões relativas ali ao 8 de janeiro, né, e tratado aquilo de maneira sem defesa individual e várias outras coisas. A gente viu durante as eleições, a gente viu, bom, pessoas foram caladas, né, empresários tiveram suas casas ali, né, invadidas pela polícia, né, por conta de algo, de mensagens que foram trocadas no WhatsApp, que agora estão falando que, não, então, agora que já passou, tá tudo bem, né? A gente vê casos muito diferentes serem tratados, como você falou, do G. Dias, que estava ali responsável, que teve mensagens, que aparece nas filmagens ali com os invasores, e um tratamento completamente diferente com um governador eleito, que foi afastado. Então, por quê? Porque o Congresso encolheu. O Congresso completamente encolheu. Agora aí é que eu entro na ponta do foro privilegiado. Por que esse Congresso encolheu? E aí é que eu tenho o cerne da questão. Eu não acho que isso tudo começou com o amigo do meu pai e com o inquérito das fake news. Eu acho que isso começou antes. E isso, para mim, já começou com a Lava Jato. Eu acho que ali a gente teve uma situação muito parecida com o que a gente está vivendo agora, em que a descrença nos políticos, a descrença na mídia imparcial, a descrença no sistema judiciário e várias outras fizeram com que as pessoas fossem às ruas, né? E se indignassem. A gente teve acesso a inúmeros escândalos de corrupção de magnitudes, né, nunca antes imaginadas. A gente ficou sabendo de roubo de dinheiro público numa escala sem precedentes, né? Utilização ruim que jogou a gente, porque eu digo assim, não é só a corrupção, mas o que levou aquilo, aqueles contratos, né? Aquele bando de sucata que eles fizeram, tudo aquilo jogou a gente na pior recessão que todos os brasileiros sofreram. Sofreram muito. A gente teve uma das maiores recessões do mundo naquele momento, sozinhos, né? Então, de todos os tempos, né? Então, assim, foi uma queda absurda. Então, os brasileiros se revoltaram contra tudo aquilo. Foram às ruas e exigiram que medidas fossem tomadas. E aí, o que a gente viu? A gente viu um evoluir, uma pressão, inclusive, sobre o próprio Supremo, que agiu ali, às vezes de maneira política também, por conta dessa pressão. E depois a gente viu tudo isso voltando para trás. Então, eu vejo que tem algo anterior nisso aí, que eu vejo o que aconteceu ali naquele ponto em que o Supremo, você tinha um combate em algum momento à corrupção e uma tentativa de resgatar algum tipo de governança, né? Eu trabalhei na Secretaria de Desestatização, a gente teve a lei das estatais que impedia a indicação de políticos. Então, você começou a ter uma série, desde ali do governo Temer, de medidas para restaurar a governança das nossas instituições. E isso aí foi andando até, como você disse, que bateu lá no Supremo. Na hora que apareceu o amigo do meu pai, o Supremo foi arrastado de alguma maneira naquilo que era Lava Jato. Então, eles se viram naquela mesma posição, muitas vezes com denúncias, né, parecidas com aqueles políticos que eles tinham julgado, tinham condenado. E ali, vamos fazer um acordo e vamos rever isso tudo. Eu vejo muito por aí, né? Então, por que o Congresso não faz nada? Gente, porque o que estava acontecendo com o Congresso não gostava. O Congresso não estava querendo que suas lideranças fossem condenadas, né? Olha o que aconteceu com o Sérgio Cabral. A gente está falando de mais de 400 anos de pena, que, né, agora está fazendo vídeo falando das coisas, vai ser homenageado por uma escola de samba. Então, na hora que os caras foram presos, a gente teve isso, a gente teve uma elite que se apropriou dos estados, os piratas privados, que foram presos, né? E aí, de repente, chegou nos nossos seres superiores, no nosso Supremo Divino. E aí, na hora que chegou ali e eles viram que eles estavam sendo arrastados daquela maneira, como aconteceu, peraí. E eu acho que ali houve uma conversa. E todo mundo decidiu, bom, a gente pode se juntar aqui, né? A gente pode se juntar, vamos fazer aqui né? Somos amigos, vamos nos defender, porque senão tá todo mundo
numa situação complicada. E foi o que aconteceu. Todo mundo foi solto, gente. Né? Então, assim, tem aí o Congresso, ele tá óbvio por que ele não age. Tá óbvio por que ele não age. Ele não age, eu vejo, porque uma parte considerável dele, se agir, tem algo a ser penalizado ali por processos, né? Uma parte muito razoável. Então, e os outros que não têm isso, começam a ficar com medo, porque são vozes solitárias. E mais, e como você falou, hoje não é que o STF pode fazer qualquer coisa só de acordo com o ilícito que você cometeu. Várias coisas que claramente não eram ilícitas pela nossa Constituição, de repente, podem ser. Conversas privadas de WhatsApp. Coisas que são, como você disse, o ministro da Justiça criticar as urnas eletrônicas, quando o PT perdeu, pode. Mas agora quem critica não pode. Não é a questão do mérito do que está acontecendo, mas o que pode, o que não pode, mudou completamente. Então, a gente não está mais falando de escândalos de corrupção, a gente não está falando mais de comprovada improbidade, a gente está falando com motivos. Olha o que aconteceu com o Deltan. Olha o que aconteceu com o Deltan. Né? Pois é, que democracia é essa? Né? Eu ia deixar isso para o final. Pois é, essa do Deltan é muito claro que democracia é essa. É um negócio, uma decisão contrária a texto expresso de lei. Né? Muita gente dizendo, não, são 300 mil votos jogados no lixo. Eu digo, não, são todos os votos jogados no lixo. Você está jogando o sistema inteiro no lixo quando você diz que, olha, eu não gosto dele, então não importa o que está na lei, nós vamos afastar. Mas acho que está muito bem explicado por que o Congresso não reage, o que é esse acordão que virou e nos deixou nessa situação. E está ficando cada vez pior. Né? É uma das coisas muito curiosas que a gente vê das ditaduras se instalando. Quando elas não se instalam por golpe, que aí é rápido, quando elas se instalam lentamente, no geral, é o executivo absorvendo funções do legislativo. O Brasil é um caso curioso e talvez o único em que a gente está assistindo a um processo em que o judiciário está engolindo funções do legislativo. A Marina já falou, é por conta de que o poder não conhece vácuo. Mas que é o principal... Oi. Mas e aí, o executivo, será que tem um grande conluio aí ou isso está acontecendo por acaso? Mas quem é o principal beneficiado politicamente com a estratégia, com a execução do que o STF faz? Vamos lá. Justamente. Pois é aí que eu queria chegar. Vou ficar com essa frase na cabeça. Em política não tem coincidência, tem consequência, certo? Imagine que eu sou a França, tá? Eu sou a França, estou em guerra com a Alemanha, e por acaso a Bélgica está lá, bombardeando a Alemanha. Não tem nada a ver com a Bélgica. A Bélgica ali é outro país, também está brigando, não é meu aliado, mas está do outro lado ali, pau da Alemanha. Pau da Alemanha, bombardeando a Alemanha. Trazer para cá, né? Imagina que a gente esteja em guerra com a Argentina, e aí o Paraguai está lá, porrada na Argentina. Caramba, eu vou brigar com o Paraguai? Eu sou maior, eu tenho controle político, eu sou grande, eu tenho controle da máquina pública, eu tenho controle das forças policiais, eu tenho controle de querendo ou não, eu sou comandante-chefe das Forças Armadas. Quem que está ganhando com isso? Politicamente, tá? Lembra, politicamente quem é o beneficiário disso tudo? Né? Porque assim, o STF, ele não se pretende ser um poder, estou falando o poder mesmo, tá? Não é o poder político que eles querem ser, não de manifestação, participação, decisão. Porque na hora do vamos ver, quem tem o monopólio da força, que em geral é o executivo, ele puxa e toca a vida para frente. Né? Tanto é que agora eles estão propondo, por não confiarem no Exército, algo que já aconteceu no Brasil no passado, uma força de segurança. Né? Uma ideia de uma força, não a Força de Segurança Nacional, outra força de segurança, para que eles tenham absoluto controle dessa força. Ou seja, ninguém pode se armar, a gente pode e muito. Então, assim, o primeiro a se entender, Ives, é que quem está ganhando com isso é o PT, tá? Politicamente é o PT. Ponto. Certo? Por acaso, aquele cara ali que eu sei que eu não confio nele, que eles também não confiam no Alexandre de Moraes, tá? Eles também não confiam no Alexandre de Moraes, é meu aliado.
tá do meu lado aqui, eu não vou brigar com ele, deixa ele fazer as maluquices dele aí, enquanto tá valendo para mim gol de placa. Na hora que não vale mais, tenha certeza, a máquina se volta imediatamente contra ele. Essa máquina que destruiu a Lava Jato, ela consegue fazer a mira do lado muito fácil, tá? Ó, tu aqui mirar do lado muito facilmente. Não se equivoquem com isso, tá? Mas se essa máquina... eu acho que é duplo isso. Eu não tenho dúvida que o governo Lula, e aliás, os ministros, muitos deles, né? Inclusive o amigo do meu pai, e a gente vê a galera com o boné do MST indo discursar na Uni, né? Falando que derrotamos, né, o bolsonarismo e coisas, a gente mostra que ali não é que são imparciais politicamente. A gente não pode dizer que a gente mas só para deixar claro, imparcial. Mas eu acho que tem um ponto além desse aí, que é o Congresso. O Congresso também, Rodrigo, nunca teve tanto poder. O Congresso hoje, em termos de emendas, em termos de certeza de que independente do que você faça, você não vai punido, entendeu? Que você vai continuar ali. Muitos desses esquemas que foram descobertos, estava todo mundo ali envolvido, não era só o executivo, muito longe disso. Então, eu não tenho mais essa grande parte do legislativo, grande parte do legislativo foi preso. Eu vejo que é uma coisa muito maior. Tem muita gente sendo beneficiada desse acordão. Eu vejo que tanto o judiciário, quanto o legislativo, quanto o executivo estão sendo beneficiados, entendeu? De um jeito que é muito mais fácil a captura do Estado do que estava algum tempo atrás. Mas nós concordamos com isso, tá? Não há uma discordância disso. Eu concordo plenamente com essa alegação que o legislativo é colocado. Tanto é que, assim, grande parte de caciques do legislativo foram presos. Você teve gente condenada, gente grande. Né? Não foi gente pequena condenada, não. Gente com muito poder aqui em Brasília foi condenada durante Mensalão e Lava Jato. Muitos. Certo? Só não houve judiciário. Né? O judiciário é porque só tem anjo lá dentro. Aí nenhum dos anjos foi condenado durante os processos de Mensalão e de Lava Jato. Né? Porque, enfim, não tem problema. Só tem gente que não comete nenhum crime, nem faz nada no judiciário. É muito estranho, né? Assim, um poder todo foi pego, né? Todo o poder executivo foi pego, grande parte do legislativo foi pego, grandes partidos, né? E grandes líderes de partido foram condenados, e o judiciário não tem nenhum, tem um juiz. Né? Isso é, no mínimo, estranho, né? Nessa relação. Tanto é que quando houve a delação que chegou no juiz, né? Todo o sistema recuou para fazer a sua proteção. Não tenha dúvida disso. O que eu estou falando hoje são coisas que não são modos operandi diferentes. O que eu estou dizendo é, o judiciário tem sim o seu interesse político e, coincidentemente, é o interesse político do PT que está lá. Mas se por acaso a arma voltar contra o PT, não tenha dúvida, a máquina se voltará contra o judiciário. É isso que eu estou querendo. Eles julgaram, né? Eles foram favoráveis à prisão do Lula e depois da sua soltura. Se essa máquina voltar contra se o Lira ou o Pacheco sentirem que eles vão ser prejudicados pelo judiciário, a máquina se volta com o judiciário facilmente. E eles sabem disso, tá? Sabem disso. Né? Eles estão deixando porque interessa a eles. Não é porque eles concordam, não, ou discordam. Não interessa a eles. Está dentro do plano. Eu acho que não estava nem no plano organizado. Não acho que assim, houve uma sentada e disse, vamos conversar e vamos dominar o mundo. Não. Está dentro, tipo assim, sabe a estratégia de alguém que está dentro da minha e eu vou usando? Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. Mas eu estou dizendo que aí já o pessoal do judiciário, como eles mesmos disseram, verbalizaram isso, né? Nós vencemos o bolsonarismo, e que é algo muito triste para um país ouvir o ministro da Suprema Corte dizer uma maluquice dessa, né? Perdeu o Mané, disse outros, o outro agora disse que precisamos usar métodos heterodoxos para salvar a democracia, né? Quando na realidade a Constituição ela é usada para momentos de crise. Certo? Em especial para o momento de crise. A gente vai lá para a regrinha do jogo no momento que está tudo dando errado. Qual a regra? É essa aqui. Pronto. É isso que deve ser utilizado. Isso vale para a pandemia e vale para agora. Não muda, não. Esses direitos estão lá. Eles estão previstos. Eles são o que se chama de império da lei. É o tal do rule of law, o contrário ao império dos homens. A democracia, e vou repetir isso, a democracia liberal, que é exatamente o que define isso. Democracia sozinha é algo absolutamente perigoso, certo? Absolutamente perigoso. A democracia liberal, ela defende exatamente o rule of law, a ideia de proteção devido ao processo legal, eu saber por quem, onde e quando eu serei julgado.
essa é a base, né? Tem uma distopia, que eu adoro distopias, mas a do Kafka é genial sobre isso, né? Que é o processo, em que ele vai demonstrar claramente o caos, que alguém não sabe por quem, quando e onde ser julgado. A situação do monarca hoje é essa. Qual é a decisão que condenou o monarca? Ele não sabe, ele nunca viu a decisão. Ele nunca foi intimado da decisão. Ele está descumprindo a decisão que ele nunca nem olhou. Que ele não tem possibilidade de recorrer dela. De um crime que ele não sabe qual é. E que ele não sabe e não tem como saber porque não tem previsão legal para o crime que ele cometeu. A lei brasileira não prevê crime de opinião. É um negócio tão maluco. E eu não sei, às vezes eu fico meio assustado das pessoas não entenderem o quão grave é isso tudo que a gente está vivendo. Mas então, duas coisas aqui. Oi, fala, Rodrigo. Deltan, rapidamente, né? Para quem não lembra, o Deltan ele perdeu o mandato, né? Que eu queria deixar essa frase também. Tem uma frase um provérbio romano que é aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Aqui no Brasil é assim, aos amigos tudo, aos inimigos nem a lei. Né? Porque a situação do Deltan Os inimigos a gente muda a lei. Nem a lei. Muda-se a lei. Nem a lei, aquilo que eu prefiro, né? Aquilo que eu quero da minha cabeça. A situação do Deltan é a seguinte, a previsão legal é, se houver inquérito, processo administrativo disciplinar aberto contra o procurador da República, ele não pode ser candidato. Sim, mas não tinha nada, não tinha inquérito civil, não tinha processo, não tinha nada. Ah, mas poderia ter. Eu disse, que diabo de bola de cristal é essa, velho? Que poderia ter, velho. Assim, é mandinar, agora, você viraram mandinar. Entendeu? Porque ali não tem nada a ver, Ives e Marina, com processo. Ali tem a ver com vingança. Seja do judiciário, seja do legislativo. Não, e o legislativo totalmente, porque bastavam 200, né, deputados que fossem lá e dissessem não. E ele não seria afastado. E ele não conseguiu isso. Então, Rodrigo, o que me deixa pasmo é que as pessoas acham o seguinte, depois das eleições, muita gente diz, não, mas peraí, o Congresso é de direita, tem pessoas ali que vão defender. E isso não é a realidade. Né? A gente viu ali que ele não conseguiu, dos 513, 12 apoios, 200 apoios. Né? A mesma coisa agora da CPI do abuso de autoridade, com tudo isso que está acontecendo. Então, a gente está falando de coisas que não é que você precisa da maioria. Né? Você precisa, às vezes, de um número que eu acho que, se a gente fala que 44% da sociedade hoje tem medo de falar mal de uma autoridade, será que eles não estão representados ali de alguma maneira? Então, eu acho que nesse sentido é muito, assim, a gente perdeu, é muito importante falar mais alto. Acho que quanto maior esse medo e mais a gente se sente nessa restrição, mais importante é ter voz, apoiar pessoas que tenham voz. E eu vejo, por tudo isso que a gente conversou, e eu vejo que a democracia brasileira há muito tempo, ela não é uma democracia completa, né, e plena, por vários desses pontos que a gente falou, a gente precisa rediscutir o nosso sistema. Então, esse judiciário é o judiciário melhor? Não, a gente precisa de uma reforma do judiciário, né? Esse é o sistema político que a gente deveria ter? Não, porque ele não serve mais ao povo, o povo não tem voz, então a gente tem que discutir um sistema distrital. Tem muita coisa, acho que a gente falou muito dos nossos problemas, mas eu sei que a gente está chegando ao fim, e eu acho que existem soluções. E eu vejo também, que isso é importante, que outros passaram por esses problemas, né? Isso não é... E outros estão passando nesse momento por esses problemas. O Brasil viveu de 1889, com o golpe da República, até 1945, salvo Campos Salles, basicamente com o estado de sítio e estado de defesa decretado a todo momento. Só o único presidente não decretou estado de sítio de 1889 a 1945. Só Campos Salles, que era o liberal. Vamos tropeçando de estado de sítio em de golpe para estado de exceção. Então, eu ia falar justamente duas coisas. A primeira, quem não conhece ainda, entre no site do Instituto Mises, entre na página do Facebook do Instituto Mises, tem artigo novo todo dia, artigos de excelente qualidade, sempre de professor, sempre de gente que sabe do que está falando, que estudou bastante. Conheça as pós-graduações do Instituto Mises, temos a tradicionalíssima pós-graduação em Economia, agora a pós-graduação em Direito, que é Direito, Ciência Política e Liberalismo, que é a pós-graduação que eu tenho orgulho de ser o coordenador.
e a novíssima pós-graduação em Startup. Para quem quer entender startup, para quem quer abrir a própria startup, conheçam então as pós-graduações do Instituto Mises e também o nosso curso de política, um curso básico de política para quem está começando, para quem não sabe do assunto, para quem quer começar bem do comecinho. É um curso de política e clube do livro ao mesmo tempo. Conheça, entre lá no site, você está com preço promocional baixíssimo ali, total, é R$37 por mês, R$39 por mês de assinatura, é super baixo mesmo para ser o mais acessível possível. 12 livros, um livro por mês, são 12 meses, a cada semestre você recebe o certificado oficial do Instituto Mises. Vale até para comprovar a hora de atividade extraclasse na sua faculdade. Quer aprender política? Procura lá o Clube do Livro do Instituto Mises. E aí a segunda coisa era justamente isso, que é outra coisa que outro ponto que sempre cobram muito para a gente com muita justiça. Então até a Priscila aqui pedindo para a gente prolongar um pouquinho a live, mas vamos já encaminhando para o encerramento, uma coisa que sempre dizem: ah, legal, ok, esse então é o diagnóstico, está tudo errado, está horrível, está terrível. O que a gente faz? Qual que é o caminho? Como que se sai dessa enrascada que a gente entrou, em que a gente assiste autoridades atropelando a democracia em nome de proteger a democracia? E aí, o que a gente faz então? A Marina estava seguindo aí uma resposta. Ok, tem que dar medo, mas a gente tem que levantar a voz, porque se baixar a voz, o motivo do medo aumenta. Vamos lá. Vou tentar concluir esse pensamento. Primeiro, dizer para todos que me seguem, que estão aqui, né, que viram aí por minha causa, sigam o Instituto Mises. É isso, ideias e somente ideias, né? São capazes de iluminar essa escuridão total aqui. Então, por favor, super recomendo. E aqueles que estão aqui por conta do Instituto Mises, me conheceram pela primeira vez e querem saber mais, Marina Helena BR, também procurem mais a respeito. Vai ser um prazer conversar com todos vocês. E o ponto é esse. Não existe a grande questão da democracia, para ela ser bem sucedida, é nós termos cidadãos vigilantes. A vigilância tem que ser eterna. Então, eu vejo o meu lado, Ives, né? Eu até, sei lá, até 2014, eu escolhia meus candidatos na última hora, pedia recomendação, não ligava para a política. Eu tinha que estudar, porque eu era economista e isso fazia preço, no Brasil sempre fez, né? Então eu era obrigada a ler, mas eu achava aquilo tudo uma hipocrisia horrível, né? Que acabou trazendo a gente nesse país que a gente está, em que a gente está preso no tempo, a gente não cresce, as pessoas não saem da miséria, a gente não consegue ir para a prosperidade, a gente não tem as liberdades. Então, sempre foi assim. E eu assisti isso muito afastada. Então, eu tenho esse ressentimento de ter entrado tarde. Eu falo isso né? E eu entrei tarde, mas desde então eu me aprofundei cada vez mais. Então, acho que como sociedade, cada um, obviamente, tem o seu, né, tem o seu trabalho, tem que cuidar da sua família, tem as suas coisas, tem a sua vida para resolver, mas a gente precisa exercer a nossa cidadania, a gente precisa, começando tomando cuidado com aqueles que a gente elege, depois ajudando a cobrar, e sim, se a nossa mídia hoje, as pessoas não veem como algo imparcial, as pessoas têm voz, então elas não podem se calar, elas têm que denunciar. Eu vejo hoje em dia com muito bons olhos, por exemplo, sai fake news da grande imprensa e tá lá, o Twitter aparece lá, a comunidade, opa, isso aqui tá errado. Isso é incrível, né? A gente tem, eu acho que um mecanismo aí que veio com o advento das redes sociais, de tudo isso, que as pessoas elas têm acesso a mais informação. Elas têm acesso ao Mises, elas têm acesso ao que a Marina pensa, ao que o Rodrigo pensa, ao que o Ives pensa, ao que vários outros pensam, que vão questionar, às vezes, muitas das informações que estão ali. Então, elas podem ser muito melhor informadas, elas podem disseminar essas ideias, elas podem ser cidadãos mais presentes. Eu não vejo outra solução, não vejo se não for com que as pessoas exerçam a sua cidadania. Eu realmente acho que isso é muito relevante. Eu fico, Ives, só assim, para mim, a única função de um político liberal, única, tá? É diminuir o tamanho do Estado. Mas nenhuma outra.
Nenhuma outra, tá? Para mim, assim, aumentou o tamanho do Estado? Não. Diminuiu o tamanho do Estado? Sim. Aumentou 0,1% do tamanho do Estado? Não. Diminuiu 0,1% do tamanho do Estado? Sim. É pragmático, assim. Um dia eu era diretor legislativo do Novo, alguém disse, mas o Banco do BRICS vai ser formado, vai ser o Marcos Troil, que é craque e tal. Eu disse, pessoal, criar uma estrutura estatal, ninguém fecha. Ninguém coloca, ninguém consegue fechar Pois essa é, a estatal. Dilma. É o Troilo, depois eu Na época eu falei para um deputado novo, que eu gosto muito dele. É igual a Tu tá estatal. defendendo isso hoje? Agora a governança tá Tu tá boa. defendendo isso hoje? Eu falei isso, Marinho, em 2020. Tu tá defendendo o seu Troilo? E se fosse a Dilma? E se fosse a Dilma? Eu falei isso em 2020, tá? Tinha várias pessoas na sala ouvindo eu falando isso. Está lá o mercadante. Pois é. Não, mas assim, esse é um ponto importante. E aí ter muito cuidado com coisas que parecem boas. E eu vou reforçar, tipo reforma tributária. Isso é um engodo. Uma reforma que aparece faltando 1 minuto para começar a sessão não pode prestar. Quando aparece 2 minutos para começar a sessão, não pode prestar. É engodo, tá certo? Engodo. Cuidado, tá? Até porque ela criou um pacto federativo. Ela destrói o pacto federativo. Para mim, ela é inconstitucional de saída com aquele conceito. Inconstitucional na origem, porque ela viola cláusula pétrea, viola pacto federativo. Para ficar claro. Então, cuidado. Certo? Analisem, ouçam. Tenham muito zelo. E um ponto central para todos que nos ouvem, certo? A função principal para a gente ter uma situação menor é diminuir poder. Não existe outro momento. Tá? Para eu conseguir diminuir poder, tamanho do Estado, eu tenho que diminuir o tamanho do Estado, eu tenho que diminuir despesa. Tem jeito. Então eu tenho que brigar fortemente por uma reforma administrativa, muito mais do que uma reforma tributária. É muito mais do que uma reforma tributária, principalmente no país de hoje. Até porque a gente acabou de votar o arcabouço fiscal, que a solução do país é pela receita e não pela despesa, ou seja, é mais impostos e não corte de despesas. Então, assim, cuidado, porque a solução também lá é aumento de despesa, até porque esse governo já disse claramente que vai solucionar pela receita e não pela despesa. É muito bom nós temos um momento de ver Javier Milei, um libertário raiz, anarcapitalista, vindo como presidente, para a gente ver um pouquinho, né, desse suspiro e do que pode estar. Tem muita coisa a ser feita, mas assim, sendo claro, papel dos liberais é diminuir o tamanho do Estado. Só. Não existe outro. Vou melhorar a coisa do Brasil, esqueça. É diminuir o poder de políticos. Só isso. Concordo. Por isso que eu gosto da reforma política. Acho que o voto distrital é uma maneira... Isso. Fica mais fácil de cobrar, você fica muito mais próximo, que eu acho que hoje a gente... Vamos fazer live sobre isso também, então, sobre reforma tributária e sobre reforma administrativa. Vamos fazer live sobre isso, que isso é bem pedido também. Ives, e peço desculpa que eu estou olhando aqui para o lado, que meu time está jogando na Sul-Americana agora. Só porque eu gosto muito do MIS, eu estou aqui com vocês. Tá 3-0 para o meu time aqui agora e eu estou vendo vocês. Cheiro. Eu não posso falar nada porque eu estou com o cachorro roncando aqui do lado, está fazendo um barulhão aqui, não sei nem se vocês estão ouvindo. Mas é isso então, gente. Palavras finais, Marina. Vamos combinar de fazer uma live, então, sobre reforma tributária e sobre reforma política também, reforma administrativa. São temas muito sérios, muito urgentes, que o pessoal pede sempre, está carente de informação. Marina, suas palavras finais, então. E desde já, muitíssimo obrigado pela sua participação. Agradeço muitíssimo todo o brilhantismo que você trouxe, todo o conhecimento que você trouxe para a gente. Imagina, eu que aprendi aqui, tive uma aula, foi um prazer imenso, é sempre um prazer estar com vocês. Acho que a gente concorda muito mais do que diverge, né? Mas é muito bom porque, gente, esse debate é fundamental. E eu agradeço muito a todo mundo que nos assistiu aqui. Recomendem, se vocês gostaram, ajudem a divulgar o trabalho, isso é muito importante sempre. Vamos junto aí. Acho que a liberdade é isso. Sempre. Concorda 80% comigo, é meu aliado e não meu inimigo. Né? E a Marina, que a gente discorda da reforma tributária, certo? Ela é muito, muito minha aliada, eu concordo 100% com tudo que ela falou, fora a reforma tributária, certo? Em relação ao tema de hoje. Obrigado, Ives. Né? Para quem não segue o Instituto Mises Brasil, nós fazemos a Liberdade desde 2007, seguimos firme aí com todas as pós-graduações, também tem um curso novo, agora uma imersão em investimento também sendo lançada. Então, assim, contem conosco, né, para que amanhã eu vou estar lá representando o Instituto Mises em Sergipe, está tendo agora o Liberty Open em Aracaju. Semana que vem vai estar eu e o Hélio Beltrão no evento dos Agentes Autônomos Livres aí em São Paulo, no evento do AI Livres. Então, assim, estamos aí firmes e fortes, como sempre, na defesa da liberdade, sem mudar, né? A gente vai defender a liberdade quando atinge bolsonaristas ou quando atinge a revista Cruzoé. A gente não vai mudar uma vírgula.
na defesa da liberdade, nunca mudamos e não mudaremos nesse ponto. Seguiremos firmes sempre na defesa de um país mais livre, mais próximo. Quem não segue a Marina, segue Marina Helena. Quem não segue o Ives, né? O Ives também, Ives, nosso professor. Ives, é porque o sobrenome do Ives é muito difícil. Mas é professor Ives, que você acha aí na internet. Quem não me segue, Rodrigo Saraiva Marinho. Obrigado, sigam aí. Sigam-nos todos. Agradeço muitíssimo aos dois, de novo, pela explicação toda que deram, por tudo que ilustraram aí pra gente. Vamos fazer mais lives. Agradeço a você que assistiu, que nos dedicou um pouquinho do seu tempo. Sigam aí nós três, sigam o Instituto Mises, sigam o Instituto Milênio. É isso, gente. Muitíssimo obrigado aos dois. Muitíssimo obrigado a todos vocês que assistiram. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. Boa noite.